E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Urbano, professor de Ciência da Natureza, trazendo aqui no canal sempre conteúdo e questões de Física, Química e Biologia. Você já viu outros vídeos do canal, está te ajudando? Se inscreva no canal, ative o sininho para me ajudar bastante a divulgar e produzir cada vez mais conteúdos de uma forma mais simples e mais didática possível para vocês irem bem nas provas do colégio e de vestibular. Hoje uma questão de Química aqui, envolvendo uma reação química e alguns cálculos estequiométricos. Olha lá, para a reação de síntese da amônia, que é o NH3, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, o N2, reagindo com hidrogênio, o H2, qual massa em gramas do composto é produzida? E aí dados, ele dá a massa molar do nitrogênio e do hidrogênio. Então, primeira coisa, a reação química, né? Então, eu vou ter o gás nitrogênio, que é o N2, né? O N2 aqui, gasoso, mais o gás hidrogênio, também gasoso, reagindo e gerando a amônia NH3, que também é gasosa, certo? Perfeito. E aí depois ele dá alguns dados. A primeira coisa que a gente sempre vai fazer é balancear, né? Alguns exercícios já dão a reação, esse daqui nem deu, apesar dele falar quais são os passos da reação, é só a gente escrever e realizar o balanceamento. Então vamos lá. Como é que eu preciso fazer para o balanceamento? O mesmo número de átomos de um lado dos reagentes ou do lado dos reagentes tem que estar igual nos produtos. Então aqui eu tenho nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio nos reagentes e 1 átomo de nitrogênio nos produtos. O que eu preciso fazer? Eu duplico aqui a quantidade de moléculas de amônia. Eu tenho agora 2 moléculas de amônia sendo produzidas a partir de uma molécula de gás nitrogênio. E assim eu tenho agora nos reagentes 2 átomos de nitrogênio e nos produtos também 2 átomos de nitrogênio. Vamos ver agora o hidrogênio. Nos produtos aqui, ó, eu tenho cada molécula de amônia 3 hidrogênios, só que eu tenho 2 moléculas de amônia. Então eu tenho ao todo nos produtos 6 átomos de hidrogênio. Para eu ter 6 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes, eu preciso multiplicar aqui o número de moléculas de H2 por 3. E aí, então, para essa reação ocorrer, o que preciso? De uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2, e essa reação vai me gerar 2 moléculas de amônia, que é o NH3. Primeiro passo, balanceamento sempre. E aí ele fala, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio e reagindo com o hidrogênio, qual a massa em gramas da amônia produzida, tá? Então, se ele não fala informações sobre hidrogênio, gás hidrogênio, significa que ele está disponível na quantidade que a gente precisar. Ele não vai ser um fator limitante aqui para a nossa reação. Eu vou acabar comparando aqui só o N2 e a amônia. Para isso, a gente vai fazer e vai descobrir, já descobrindo aqui a relação em mols, sempre eu vou precisar, então, de uma molécula de N2, vai produzir 2 moléculas de NH3, eu tendo aqui o hidrogênio à disposição. Ou 1 mol de N2 produzindo 2 mols de amônia, que é o NH3. Eu tenho a relação aqui, então, em mols ou moléculas. Vamos fazer essa mesma relação em massa, que eu acho que fica um jeito interessante para a gente resolver essa questão. 1 mol de NH2 tem quanto de massa? Ali eu vou lá no nitrogênio, tenho 14 gramas por mol, o átomo de nitrogênio. Como eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui, então vai ser 2 vezes 14, que me dá 28 gramas por mol. Essa é a minha massa molar do N2. Tá bom? Então, 1 mol de N2 tem 28 gramas. E o NH3 aqui, ó, nitrogênio é 14, mais 3 vezes hidrogênio, que é 1. Eu fico aqui com a massa molar do NH3 igual a 17 gramas por mol. Então, 1 mol de NH3 tem 17 gramas. Mas quantos mols eu tenho aqui? 2 mols de amônia. Então, se eu tenho 2 mols de amônia, no caso vai ser 2 vezes 17, que vai me dar 34 gramas. Olha só que interessante, pessoal. Então, sempre quando eu tiver 28 gramas de N2, eu vou produzir 34 gramas de NH3, tá? Então, a mesma relação, uma molécula de N2 para 2 de NH3, eu posso transformar essa relação em massa.
quando eu tiver 28 gramas de N2, eu consigo produzir 34 gramas de NH3. Por que eu fiz assim a relação em massa? Porque ele dá a utilizar 10 gramas de nitrogênio, então ele vai colocar aqui ó, no exercício, ele inventou 10 gramas de nitrogênio, qual a massa do composto produzido, qual a massa do NH3 produzido, e é só fazer a regra de 3 aqui. Então 28 vezes x, eu multiplico em cruz, igual a 34 vezes 10. 28x igual a 340, x igual a 340 dividido por 28, eu fico com x igual a 12,14 gramas. E aqui, de NH3 produzidos. Certinho, pessoal? Tem várias ordens para fazer esse tipo de exercício, tá? Acredito que cada aluno acaba adotando uma, de acordo com o que aprendeu com o professor, geralmente, tá? Eu percebo muito isso. Mas eu acho essa forma de pensar aqui, sempre a gente relacionando desde aqui do balanceamento, né? Então, que seria o nosso primeiro passo, fazer o balanceamento. O segundo passo, fazer as massas molares relativas aqui, tá? Então a massa molar do NH3 aqui é 17, né? 17 gramas por mol que eu encontro na tabela periódica. Só que nessa reação eu estou produzindo 2 mols, ou 2 moléculas de NH3. Então 17 vezes 2, 34 gramas para essa reação. Seria o nosso segundo passo. E aí termina aqui, né? Na verdade, ele só pede para encontrar a massa de NH3 produzido. Tá certo? Então é só prestar um pouquinho de atenção, respeitar as etapas, não esquecer de nada, principalmente o balanceamento, relacionar os compostos que ele fala, então ele só fala para relacionar o nitrogênio, o gás nitrogênio, com a amônia. Ele não fala nada do H2, apesar dele estar participando da reação, mas não interessa, ele está disponível NH2 aqui à vontade. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais, que eu deixei os links aí na descrição do vídeo. Novamente, se o vídeo te ajudou, se o canal está te ajudando, se inscreva, ative o sininho, que é muito importante para mim e para crescer cada vez mais o canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima.